Álvaro Filipe Brito. Tudo bem, doutor Álvaro, engenheiro Álvaro, que seja como for. E ele falava aos nossos mais velhos, ele fez questão de ressaltar isso. Isso para dizer o quê? Há uma memória. E quem tem memória, eu também não sou muito mais velho, devo ter nascido antes dele, né? Mas há uma memória. E nós conseguimos acompanhar a degradação moral, a degradação ética. Conseguimos acompanhar a degradação, essa desvinculação entre o dever de ofício e o caráter, o comportamento das pessoas que eram selecionadas para determinados lugares. Eu ainda me lembro que antes, para podar uma árvore, havia um comunicado na rádio. No dia X, haverá na rua X, eu vivia aí na Amílcar Cabral, na Maianga. No dia X, haverá a poda de árvores, do troço X ao troço X e até o tempo era determinado, para preparar os transeuntes, os automobilistas, sob o constrangimento que haveriam de enfrentar. Até as operações de polícia, havia comunicados na rádio que haverá uma operação stop das X a X hora, na rua X, no troço X. Havia uma relação de confiança extremamente grande. E as obras públicas tinham sim qualidade. Quando fizemos a transição do mono para o multipartidarismo, as coisas começaram a mudar completamente. Quebrou-se esta relação de confiança. Quebrou-se essa relação de confiança, perdeu-se o rigor que era exigido para alguns agentes públicos, quebrou-se o rigor que era exigido até para os nossos dirigentes de topo. Entramos no momento de que todo mundo deveria, conforme se dizia, é um cabrito amarrado numa árvore e procurar comer ao máximo o capim do local onde ele estava amarrado. As obras públicas começam a perder qualidade a partir daí. Há uma coincidência que determinados ministros das obras públicas encarregaram-se de desmantelar todas as instituições públicas que eram responsáveis pelas obras. Matou-se o IGCA, hoje está mais ou menos ressuscitado, e todas aquelas instituições. Era fazer obras apenas para ter um tapete por cima, sem respeitar qualquer componente técnica. Ninguém fazia estrada nesse país sem receber a cota da instituição responsável por ela. Hoje nós vemos estradas que estão a 1,5 metro do nível das casas. Há quem saiu de manhã com o carro, no fim do dia já não entra, porque a empresa está a fazer a estrada, já pôs 1,5 metro de volume, já não entra com o carro na casa dele. Quer dizer, houve aqui uma violação gravíssima daquelas que são... Eu não falava políticas públicas, mas regras de engenharia. Pessoas que queimaram pestanas na faculdade, sem engenharia é muito difícil. Existe fazer muitos cálculos para depois, na prática, você violar completamente tudo aquilo que você aprendeu durante 4 anos, for um excelente aluno. Mas aqui na nossa faculdade de engenharia, sempre aquele professor que desafia quem estiver no próximo ano na cadeira dele, te reprova. E depois, na prática, eles são obrigados a violar completamente aquilo que aprenderam com muito rigor. Obrigado. Deixa-me só concluir o raciocínio, por favor. Mas eu perguntava, obrigados por quem? Não percebo? Obrigados por quem? Óbvio, quando você tem à frente do ministério um ministro que não ouve conselho técnico, que ignora completamente a perspectiva da engenharia própria do ministério que ele está a conduzir, a perspectiva do uso da força vai se sobrepor à perspectiva da força da ciência. Eu mando, eu determino quem quer o seu emprego, faça o que eu estou a fazer. Faça o que eu estou a ordenar. E é assim que as coisas funcionavam. Como ninguém é responsabilizado por ter violado regras, isto acontece assim. Pessoal, nós temos instrumentos normativos que determinam que uma obra pública tem no mínimo 5 anos de garantia. Tanto é que a lei até determina que o Estado deve caucionar 5% do valor da empreitada, que é para poder utilizar, no caso de a obra apresentar alguma anomalia, cuja análise vai determinar
que a responsabilidade deve ser imputada ao empreiteiro. 5% deve ser caucionado. Nós vimos o que é que nós vimos no passado? Uma obra tem uma estrada 3 meses. Basta chover, já começa a descascar o asfalto e nós nunca ouvimos, talvez houve em silêncio, no segredo, nunca ouvimos o empreiteiro ou a empresa de fiscalização a ser responsabilizada por falta de qualidade da obra. E as obras públicas em Angola são extremamente caras, não são nada baratas. Nós importamos muitos dos nossos insumos. Depois aqui, problemas, como dizia o Carlos, né? Se há dificuldade de pagamento, ele vai colocar aquela dificuldade de pagamento no preço. Ele vai ter que acautelar muita coisa. A obra fica realmente muito cara. Isso é para dizer o quê, Zacarias? O processo de mudança de qualquer sociedade começa na mudança de consciência do topo da pirâmide política e social. Se nós não tivermos a responsabilidade de indicar pessoas que se comprometam com aquilo que foram lá fazer, conforme alguém definiu aqui, políticas públicas é o quê? Conjunto de ações, programas e estratégias que visam satisfazer as necessidades coletivas. Quer dizer, é tudo que justifica a existência do Estado. O Estado só existe para isso. Agora, se não há responsabilidade, não há responsabilização, é natural que nós, daqui a 40 anos, se estivermos vivos, vamos voltar a discutir esse assunto aqui. O processo de mudança começa na mente. E essas mentes já foram boas, porque eu vi elas boas. E depois chegou uma altura que a corrupção deu cabo de todas as bases sobre as quais assentavam essa sociedade, que já foi boa. Vamos então... Está a passar uma publicidade do governo, aquela professora do PPP, vocês lembram-se, não é? Sim, senhora. A promover o governo e a educação em Angola, por amor de Deus. Os dois, a propaganda do governo é a educação e a saúde, que são as piores coisas que a gente tem e que o governo está a promover como sendo o melhor que eles estão a fazer. Essa professora do PPP devem ter pago, só pode ser isso, não é? E é o seguinte, quando um país que aumentou o número de crianças fora do sistema de ensino, duplicou de 2014 para 2024, eram 2.100.000 e agora são 4,5 milhões. E vem este governo dizer, gabar-se das obras que está a fazer na questão da educação. Quer dizer, e é o seguinte, eu também queria esclarecer isso. Eu não critico partidos, eu critico políticas. E eu costumo dizer às pessoas da UNITA, às vezes, olha, se vocês forem poder e fizerem exatamente o mesmo que o MPLA está a fazer, vocês vão ter que levar comigo. Porque eu não critico os partidos, então, não sei, quer dizer, também voto, naturalmente, mas não me interessa os partidos, e o que me interessa são as políticas. E essas políticas é que nós não as temos. E tudo começa, obviamente, com a educação. Eu morei muitos anos em Portugal. A diferença, o que mudou Portugal foi a educação. O que mudou Portugal é um país com 10 milhões de habitantes e que tem 3 vezes o nosso PIB. 3 vezes o nosso PIB. O que mudou não foi o que roubaram em Angola, não. O que mudou Portugal foi a educação. E depois nós temos um problema, que a propósito de Portugal, com o nosso problema das obras públicas, que estava aqui o arquiteto a dizer, vai piorar porque estamos numa época de alterações climáticas, não é? Nós estamos numa época de alterações. As nossas construções. As nossas, devem ser justamente. Mas repare, mas mesmo nós vemos, quer dizer, ninguém se prepara, presumo eu, nenhum país se prepara para catástrofes, ou pelo menos não se preparava. Agora, os limites têm que ser elevados, a resistência dos prédios. Quer dizer, quando há. Enfim, embora, eu não sei, vocês é que são especialistas, eu não sei se é possível preparar um prédio para 200 km de ventos, não é? É possível, sim. A aerodinâmica estuda isto. Aliás, nós temos várias referências no Dubai que foram vencidos várias intempéries, exatamente usando o recurso da análise da... Justamente, portanto, nós temos que, tudo aquilo que nós estamos a discutir, nós temos que nos preparar também para estas alterações que houve.
Essas obras que nós vemos, e não é só o setor público, é também o setor privado, porque nós temos aqui também, muitas vezes, uma lógica, e que infelizmente é uma lógica adotada provavelmente até por nós. Quer dizer, uma pessoa que tem uma obra, não é? Que tem que fazer muitas vezes uma obra em casa, qual é um dos principais critérios que nós usamos? É o preço, não é? Claro. Dizer, vamos contratar um vietnamita que faz. Sim, que faz barato. Agora o arquiteto. Vou chamar o arquiteto para fazer não tem dinheiro, não é? Não, lá pode haver uma opinião, mas ele está muito próximo disso. Uma urbanização. E as pessoas até podem pagar. Quem vai ao condomínio Girassol da Sonangol, que está ali em Viana, onde vivem pessoas de classe média alta, classe alta, vivem pessoas que ganham acima, a média, todos ganham mais do que nós estamos aqui no estúdio. E eles pagam rigorosamente aquela taxa. Vai lá ver as condições daquele condomínio. Estradas esburacadas, a escorrer água, lâmpadas fundidas que ninguém substitui. A Endy já chegou aí lá e cortou a energia porque não pagavam, não pagavam. Dívidas, não prestou conta. Dívidas enormes. Não é uma questão de pagar. Isso vê a cultura do gestor. E não é um sujeito estranho que vai lá gerir. Os gestores daquele condomínio são funcionários da Sonangol, que também são muito bem remunerados. Agora, se nós não temos a cultura de responsabilizar as pessoas, alguém disse-me assim, e por acaso até foi um cidadão chinês, disse, olha, na China todo erro tem custo, porque se o erro não tiver custo, todo mundo erra, salvo se for um erro inevitável. Mas se for a fundo da coisa e ver que você é o culpado, tem custo. Então todo mundo está na linha. Os nossos erros. O chinês que diz, anulando cabeça d'água. Mas é mesmo. Olha, porque repara uma coisa. É que eu, quando estive lá, cheguei à conclusão que a nossa desorganização resulta mesmo da nossa educação. Nós não somos educados. E nós não temos. A falta de educação que nós temos aqui, não quero generalizar, mas estamos muito abaixo deles, faz com que coisas simples não nos façam confusão. Não nos faz confusão um esgoto a jorrar água. Não nos faz confusão um buraco na estrada. Com essas coisas. Naturalmente, uma questão de educação. E até eu vou mais além. Há uma questão. Eu digo sempre que nós vivemos uma crise de individualismo. Reparemos que o nosso oásis é o interior da nossa casa e nós temos isso em várias... Disso o doutor Catumbela, né? Nós temos isto a nossa pátria, nos sentimos nós bem. Encontramos um a pátria dele é em Portugal, é que só pagar dinheiro. Encontramos um edifício completamente desconfigurado na parte externa, quase que não oferece nenhuma vitalidade, mas o interior é totalmente apetrechado. Isto acontece porque não há o desenvolver da consciência coletiva sobre o património público. Vou falar que é socialista. Não. Para terminar, Garcia Teca. Para terminar, pronto, para ser aqui um repto, né? Os países mais capitalistas, nos prédios há condomínios. Mas é possível. Estão todos muito bem. É possível. Quem vive, os cidadãos que vivem num multiapartamento, se reunirem e pintarem o edifício deles. Portanto, exatamente, é o que acontece. Isto vai alimentando, produz melhor estética para a nossa cidade, as nossas habitações ficam revitalizadas e é uma imagem boa para se apreciar. Mas e não só o interior das nossas cidades. O que acontece? Aqui no prédio, o chefe dos condóminos também é do MPLA. Controla tudo. O grande problema. Não quer as comissões de moradores. O grande problema. Não, uma questão de partido, uma questão de consciência. Mas vamos só uma questão de consciência para terminarmos então, engenheiro. É a nossa consciência. A nossa consciência hoje, para a solução, é inculcar na cabeça do angolano os riscos e as consequências da má educação e da desobediência. Hoje nós temos muitos casos que são consequências da falta de saneamento básico. Temos casos de malária, da febre tifoide, do paludismo e também de cânceres, que é resultado do fraco saneamento básico. Nós temos nossos edifícios a nível mesmo aqui eu vivo também aqui em Nova Vida, mas estamos a ver muitos edifícios que já têm
Nós não temos encaminhamento nem das águas residuais, nós não temos o Maitar, que é uma estação de tratamento de água residual bem funcional. As águas, tanto as saponáceas como as águas negras, todas elas muitas das vezes são depositadas Estão aí, e elas degradam o meio ambiente.